Matiz Atanasil decidiu mais. A vida além da sepultura. Pergunta. Mesmo diante dos vossos esclarecimentos, não podemos ainda afastar a ideia de uma ação inexorável à alma e algo punitiva por parte da lei do karma em relação aos processos redentores dos espíritos de pais faltosos. Matiz. É provável que isso aconteça por supordes que a lei do karma seja um automatismo inexorável de culpa e resgate. De princípio, é necessário compreender que o mundo terreno é admirável laboratório para os ensaios de química espiritual, onde são respeitados a vontade e o livre-arbítrio das criaturas, malgrado as suas contradições para com a ordem evolutiva da vida espiritual manifesta na matéria. Em seguida, convém não generalizardes o que vos tenho dito, pois existem situações sacrificiais e expiatórias, aparentemente idênticas, mas que, no entanto, são de origem completamente opostas. Há casos em que infelizes esposos se veem abraços com filhos teratológicos, porque foram responsáveis por suas cruéis desgraças, cumprindo-lhes suportar agora a terrível prova da reparação kármica. No entanto, nessas mesmas condições de infelicidades podem-se encontrar almas boníssimas e abnegadas, sem culpas no pretérito, mas que em voluntária missão de amor e sacrifício concordo que em se tornar paz de espíritos delinquentes, com o intuito de ampará-los piedosamente em suas provas dolorosas, evitando-lhes o mergulho definitivo nas trevas das abjeções e rebeldias. No primeiro caso, trata-se de retificação espiritual imposta compulsoriamente pela lei da colheita obrigatória até o último centavo. No segundo, é apenas o sacrifício espontâneo aceito por almas de escola, que se deixam inspirar pelo divino conceito do amai-vos uns aos outros do sublime Jesus. Da mesma forma, nem todos os espíritos superiores se encarnam para a morte prematura e, consequentemente, provação dos pais. Assim como nem todos os desertados da sorte devem sucumbir só depois de adultos. Igualmente, nem todas as desencarnações prematuras são expiações deliberadamente kármicas para os seus progenitores. Pois antes da reencarnação, certas almas aceitam a incumbência dolorosa de gerar um corpo físico destinado a um espírito amigo, que necessita pouco tempo de vida física para completar o término de suas reencarnações. É evidente que esses pais hão de sofrer intensa dor pela ausência do filho querido, morto prematuramente, sem que com isso resgatem culpas pregressas. Se estiverem absolutamente certos do acordo espiritual pré-reencarnatório, não sofreriam tão acerbadamente e aceitariam a morte física apenas como breve ausência do espírito que fora seu filho carnal. No futuro, quando o terrícola já fizer jus à benevolência, à dádiva sideral, a vida humana será por ele considerada como um estágio tão comum na Terra. Quanto são as vossas bolsas de estudos no estrangeiro, a maioria então perdir-se-á da vida à semelhança de um viajante que pega suas malas e parte constantemente para tomar o trem. Eis porque não deveis generalizar o que dissemos, mas compreendeu que há sempre um motivo justo e lógico que pode explicar todos os acontecimentos exóticos ou dolorosos da vida humana, sem que por isso se desminta a impecável justiça de Deus. Pergunta. Cremos que pelo fato de as religiões dogmáticas sempre nos ensinaram que a dor e o sofrimento são castigo de nossos pecados praticados neste vale de lágrimas da terra, ainda pensamos que as situações incômodas do espírito encarnado são sempre provas expiatórias, indiscutíveis resgates do passado. Ramatiz. Se assim fosse, a existência humana não passaria de um automatismo incessante. Porventura, Jesus teria crucificado algum adversário no pretérito para ser punido com a morte na cruz? Ou então encarcerara inocentes ou traíra discípulos para que se justificasse o fato de haver recebido chicotadas, sido negado por Pedro e traído por Judas? Essa crença insensata só poderia conduzir-vos à profunda confusão quanto ao entendimento das verdadeiras finalidades da vida terráquea. Esta, como temos dito, é laboratório planetário destinado à eclosão das energias do espírito, através do convite instintivo da carne, e não esse compungido vale de lágrimas.
adrede preparado pela fantasia melodramática das seitas religiosas. Embora considereis como dores e sofrimento as várias fases ou estágios do processo kármico que transforma animais em anjos, eles não têm o caráter de punição ou de vingança das faltas praticadas pelo homem honesto nas encarnações passadas. Essas dores e sofrimentos, como etapas de aperfeiçoamento progressivo, conduzem às formas brutais, às mais elevadas expressões de estética espiritual, a caminho de novos aspectos de beleza e a aquisição de consciência futura. A pedra desbasta-se na dor mineral, a vegetação desperta na dor vegetal. Pela poda ou pela enxertia, o animal progride pela dor carnal, sensibiliza-se sob os impulsos do instinto e o homem se liberta das paixões habitantes. É inegável que sois dons de vossa vontade ou do vosso livre-arbítrio, podendo praticar as vossas ações em benefício ou em prejuízo da coletividade. Mas é preciso que vos lembre de que a lei do reajustamento do equilíbrio ascensional do espírito intervém imediatamente, assim que exorbitais em vossas ações e delas resultam consequências prejudiciais ao próximo, a desarmonia, a ética evolutiva. A sabedoria popular antiga, certa da constante e eficaz presença da lei kármica por detrás de qualquer acontecimento inevitável ou trágico, preferia curvar-se humildemente à resignada convicção de que Deus sempre sabe o que faz. Esta certeza também deveria participar de vossas convicções espirituais, pois é fora de qualquer dúvida que uma coisa ainda impossível no cosmos é o fato de alguém se tornar eternamente infeliz. Pergunta: conhecemos criaturas que, mesmo muitos anos após haverem perdido um filho, ainda se entregam ao desconsolo dos primeiros dias, sem que consigam qualquer solução confortadora. Merece qualquer censura esse afeto inconsolável que nos parece comprovar justamente a existência do inesgotável amor nos pais. Se a lei kármica é tão severa para com aqueles que negligenciam seus deveres afetivos com os descendentes, porque os que tanto amam devem ser tão infortunados? Nesse ponto a lei não é injusta, Ramatiz. Em face de o espírito ser a única realidade que nas várias jornadas planetárias sobrevive eternamente às inúmeras desintegrações dos corpos físicos que ocupou, só a ignorância dessa realidade é que produz sofrimento longo, motivado pela separação provisória. Em consequência, a solução do problema efetivo não reside em desmanchar esse desconsolo desde já, mas sim no mais breve esclarecimento da criatura, que precisa se libertar de sua ignorância espiritual e conhecer as finalidades da verdadeira vida do espírito. Não nos cabe censurar os pais em que se põem a prantear demoradamente a morte física dos seus queridos descendentes, mas é evidente que, se compreendesse os objetivos superiores da alma, de modo algum prosseguiriam nessa atividade de profundo egoísmo e inconformação para com as diretrizes da sabedoria divina. Indubitavelmente, nem sempre pode estar pranteando o espírito do filho amigo, pois se ainda ignora a realidade reencarnatória, também desconhece que, em muitos casos, pode estar pranteando inconsolavelmente o terrível algoz do passado, só porque herdou por breve tempo um corpo no seio do seu lar. É provável que, se conhecesse a terrível verdade que os faz chorar inconsolavelmente, cessaria imediatamente o sofrimento por uma criatura espiritual que, na realidade, poderia ser até detestável. Pergunta: mas como poderemos constatar a existência do egoísmo nesse sofrimento acerbo quando os pais sofrem a perda do filho? Ramatiz: há criaturas muitíssimo beneficiadas pela fortuna que se devotam egoisticamente ao seu único rebento, porque este é carne de sua carne, sangue do seu sangue. No entanto, esse apego doentio pode significar-lhe futura decepção no além-túmulo, quando verificar que justamente o filho de sua humilde cozeira ou no menino que detestava na vizinhança é que realmente vivia o seu espírito mais querido do passado, ao passo que num filho adorado que fora cercado dos mais fantasiosos caprichos, habitava a alma adversa, cruel e impiedosa. Há criaturas que, quando perdem um filho, o mundo se lhes torna completamente sem importância, inconsoláveis, vingam-se do turbilhão da vida humana, recolhendo-se melancolicamente a um estado de inatividade emotiva e inútil, cultivando a sua
desdita pessoal, embora continue cercadas pela coletividade terrena sofredora e necessidade de toda cooperação. Alguns mergulham definitivamente na concha de sua vida egoísta, enciumadas da felicidade alheia, considerando o mundo como responsável cruel pela morte do filho querido. Os mais egoístas perdem o senso de dever cristão e a sensibilidade espiritual, e esquecidos da pobreza dos filhos alheios ou da aflição de outras mães, preferem erguer faustosos mausoléu na terra fria do cemitério e depois o transforma num templo definitivo para o culto doentio da morte, detendo-se melancolicamente junto ao cadáver do filho em desintegração. Quantas vezes junto dessas almas hermeticamente enclausuradas em si mesmas, temos visto um morto a gritar no auge de angústia: basta, meus pais, não forcem a minha presença espiritual junto ao meu cadáver. Cultuem a minha memória, servindo, amando e socorrendo outros filhos de mães desditosas que possam me substituir nos seus corações. E enquanto pranteiam a separação do corpo condenado ao apodrecimento, esses infelizes progenitores olvidam os sofrimentos e as angústias que se registram a poucos metros dos seus palácios enlutados, quando mães desesperadas clamam pela veste e pelo pão a fim de que a prole possa sobreviver. Enchem-se os orfanatos, as creches, os asilos de crianças abandonadas, enquanto pelos cemitérios anti-higiênicos pais e mães circulam em silenciosa revolta contra o mundo, crentes de que sua dor pessoal, o seu caso particular, deve ser considerado nas proporções de um drama universal. Em vez de substituir o filho que foi mimado com requintes de luxo e atenções descabidas, e que desencarnou sob o ritmo justo da lei de recuperação espiritual, e cultuam a sua memória pela dádiva da veste, do alimento e do socorro ao lado de outros filhos sem mãe e sem pai, que se contentariam apenas com o sobejo das mesas fartas. Esses pais preferem estiolar-se no culto doentio de sua dor inconformada e reverenciar a lembrança da carne perecível. Pergunta: acreditamos que esse sofrimento prolongado dos pais, consequente à ausência do ente querido, não seja fruto exclusivo do egoísmo, mas pela sua sensibilidade afetiva. Demais, como se poderia amar intensamente o filho alheio, quando a vida não permite por vezes que se ame sequer o próprio filho? Amate-se. O verdadeiro amor é aquele que vos desperta um estado de simpatia espiritual, ou seja, um estado em que sentis em vós mesmo o sofrimento e a necessidade que ocorre em outros seres infelizes. Eis o segredo dos grandes amorosos para com a humanidade, como Francisco de Assis, Buda, Cristo ou Jesus. Enquanto o amor maternal e paterno se devotarem exclusivamente à carne dos filhos que procriam, é fora de dúvida que os pais serão candidatos a sucessivas decepções nos mundos físicos e astrais. Assim vos dissemos, para que no regresso ao mundo espiritual também diminuam as vossas terríveis desilusões. Quando então conhecereis o verdadeiro significado de muitas contradições humanas registradas na terra em nome do amor, da bondade, da honestidade e da renúncia. Não há fundamento sensato em se chorar ininterruptamente os filhos desencarnados, quando eles não passam de imagens de carne em incessante transformação cotidiana. É suficiente o transcurso de alguns anos no calendário terrícola para que os descendentes rechonchudos se tornem diferentes das figuras que são expostas num álbum de fotografias da família. Mirai-vos vós mesmos no espelho doméstico e que vedes à vossa frente. Porventura ainda sois aquele rosado bebê de carne viva que há alguns anos se agitava no berço, festejado ruidosamente pela parentela satisfeita? E sereis capazes de vos reconhecer se um espelho mágico vos mostrar com as faces macilentas do futuro velho, apoiado ao bordão de que lhe ampara os passos trôpegos? Quem sois, enfim? Quem são meus irmãos, meu pai e minha mãe? Indagou Jesus num instante de grande lucidez espiritual. Na realidade, as figuras humanas são imagens em contínua metamorfose, envelhecendo e se deformando apressadamente. Surgem em berço de rendas ou em amontoados de trapos. Crescem, fatigam-se, tombam e se extinguem no melancólico silêncio da sepultura terrícola. Quantas ilusões guarda a alma no choro inconsolável e na saudade doentia da imagem provisória daquele que partiu cedo, quando o verdadeiro afeto deve ser endereçado ao espírito que é imortal, cada vez mais consciente de si mesmo, existente além do espaço do tempo. Pergunta:
Acontece que nós focalizamos todo o nosso afeto na figura humana e quando ela desaparece, falta-nos o apoio emotivo em que vazávamos o nosso mais alto sentimento já desperto. Não é esse processo natural da própria evolução espiritual, Matiz, mas é evidente que, escravizado aos caminhos virtuais de um mundo ilusório, não podeis atingir a realidade definitiva do espírito, que requer decisão e coragem para a almejada libertação da matéria. O pai ou a mãe que, após 10 anos, ainda se desespera com a morte do filho ouvida em sua cegueira espiritual, que esse filho, se ainda estivesse vivo, não seria exatamente aquela imagem que ainda pranteia, mas haveria de ser outro o seu aspecto. Porquanto ocorreria na sua fisionomia a mudança inexorável, inexorável, produzida pelo passar dos anos. Em verdade, o filho, se vivo, estaria 10 anos mais velho, e também mais gordo ou enfermiço, dócil ou cruel, regrado ou viciado, solteiro ou casado. Sob qualquer hipótese, esse pai ou essa mãe inconsolável continuar a prantear a imagem falsa, obsidiado por uma ideia na renite da mente. Assim como acontece na projeção cinematográfica, quando para o projetor e os intérpretes do drama ficam estupidificados e imóveis na tela. Acontece também que, no cumprimento comum da vida humana, é maior a porcentagem de espíritos adversários, algozes e vítimas, que se reencarnam cotidianamente para construir as famílias consanguíneas, enquanto que é bem menor o número de almas amigas que renascem ligadas por simpatia do passado. Sobre os nossos conhecimentos espirituais, sabendo que muitos filhos ou filhas cuja morte ainda é pranteada alguns anos depois pelos pais inconsoláveis, se ainda estivessem encarnados, teriam sido terríveis verdugos dos seus próprios progenitores, pois se tratava de espíritos impiedosos que, sob a lei do karma, haviam empreendido os primeiros ensaios de aproximação espiritual com as suas vítimas. Desde que, pela ignorância espiritual, as criaturas ainda não podem se convencer de que o seu mais cruel inimigo do pretérito pode habitar o corpo do filhinho sorridente. É natural que atravesse alguns lustros carregando lenços encharcados pelas lágrimas compungidas. Sob tal confusão espiritual, ainda é muito difícil a um pai amar o filho alheio, pois a sua figura física difere muitíssimo da estética carnal da família egoísta, para a qual os filhos não passam de lindas coleções de corpos bonitos, plasmados sobre o mesmo cunho da parentela sanguínea. Aqui se apegam fanaticamente no culto perigoso da carne provisória. Quando o espírito do homem compreende a realidade da vida espiritual, dispondo-se a enxugar as lágrimas além, independentemente da forma dos seus corpos ou das ligações consanguíneas, é fora de dúvida que também se envergonhará de suas próprias lágrimas melodramáticas. Comumente a sensibilidade humana ainda se rege por significativo e contraditório sentimentalismo. Pois enquanto alguns pais consideram a morte dos seus filhos como um acontecimento digno de espanto do cosmos, a comunicação de que milhares de crianças se afogam nas inundações da Índia ou da China não passa para eles de simples notícias de jornal. Sob tal sentimentalismo falso, raros são os que dispõem a amar a carne de outra carne e o sangue de outro sangue. Como servimos de repastos vivos aos espíritos das trevas. Pergunta: poderia nos explicar de que modo os espíritos das trevas conseguem satisfazer os seus desejos viciosos ou renovar suas sensações carnais, obsidiando os encarnados? Matiz. Os espíritos malfeitores desencarnados, por lhe faltar o corpo físico, vivem sempre acicatados pelos desejos inferiores da matéria, os quais não podem ser saciados no mundo astral. Então procuram saciar-se de seus vícios e desagramentos, buscando apoderar-se de criaturas desprotegidas, a fim de transformarem-nas em verdadeiras pontes vivas, e assim conseguir um meio de se fartar nos seus desejos mórbidos e desagrados. Utilizando processos e ciladas diabólicos, eles esgotam a vitalidade das infelizes criaturas que imprudentemente lhes caem sob o jugo satânico. São almas tenazes em seus objetivos torpes, que se debruçam incessantemente sobre o mundo da carne, à procura de vítimas passivas e desleixadas, nas quais se apoiam para realizar os seus intentos malfazejos e usufruírem a volúpia das paixões pervertidas. A energia do mundo astral é vigoroso multiplicador da frequência vibratória do perispírito liberto da carne.
Por isso, enquanto as almas elevadas centuplicam suas emoções dignas e mais se elevam aos planos angélicos, os espíritos inferiores sentem os seus desejos torpes ainda mais superexcitados, pois pela lei vibratória do que os semelhantes atraem os semelhantes, as suas paixões também recrudescem em contato com as energias sensuais detestáveis, sentindo-se exacerbados em suas emoções degradantes, impotentes para usufruir as sensações que lhes eram os únicos prazeres na carne. Os espíritos desregrados veem-se obrigados a sintonizar o seu perispírito com o perispírito dos encarnados, que porventura vibram docilmente as suas sugestões e desejos viciosos. Por meio dessa simbiose subversiva, consegue captar as sensações pervertidas dos encarnados. E então os corpos carnais dos terrícolas se transformam em condensadores vivos que atendem à consumação dos desejos dos obsessores. Os pilotos das grandes aeronaves sabem que a harmonia do seu voo depende fundamentalmente da sincronização de todos os motores, num só diapasão de velocidade. Sob a mesma lei, duas locomotivas que operam conjugadas em exaustiva subida também hão de lograr sucesso, tanto quanto seja a perfeição do ajuste sincrônico das forças empregada por ambas. Essa lei de correspondência vibratória e equilíbrio energético ainda age com mais utilidade nas relações entre o mundo astral e o físico, facilitando que os espíritos viciados se conjuguem sincronicamente aos perispíritos dos encarnados, a fim de praticar suas torpezas e saciarem seus apetites inferiores. Pergunta: qual a significação mais exata dessa denominação de repastos vivos que já tendes dado por vezes àqueles que são vítimas dos espíritos maldosos do astral inferior? Ramatiz: desde que a ideia de repasto vivo lembra a refeição, é indubitável que estamos nos referindo às tristes condições de muitos encarnados que imprudentemente se transformam em verdadeiras refeições vivas para os desencarnados insaciáveis de sensações devassas e que, além de lhe exaurirem todas as energias vitais, enfraquecem-lhes a vontade e os tornam cada vez mais viciados aos desejos torpes do além. Aqueles que não se decidem a modificar a sua conduta desregrada na vida humana não tardam em se transformar na abjeta condição de prolongamentos vivos da mórbida vontade dos espíritos pervertidos. Depois de perderem o controle de si mesmo e apresentar estranhas enfermidades que provocam diagnósticos silenciosos da medicina terrena, passam a viver excitados e aflitos incessantemente, acionados pelos seus donos do além, que chegam a evitar-lhes qualquer aproximação amiga ou ensejo redentor. É de regra e técnica muito comum entre os obsessores sábios do astral cercarem os seus repastos vivos de cuidados especiais, a fim de que se afastem de pessoas, ambientes, leituras, doutrinas, palestras ou filmes educativos que possam lhe despertar a consciência adormecida na hipnose maquiavélica e mostrar-lhes a sua escravidão ao vício. O processo sutilíssimo que os espíritos das sombras desenvolvem felinamente em torno de suas vítimas é muito difícil de ser percebido por aqueles que lhe caírem nas malhas sedutoras. Pergunta: podereis nos esclarecer melhor a esse respeito? Ramatiz: no estado em que se encontra atualmente a civilização terrena, ainda são raras as criaturas que não lhe possuem qualquer válvula capaz de abrir a intimidade do espírito, a infiltração dos malfeitores do astral inferior. Variam as debilidades humanas de conformidade com as criaturas e suas realizações. Os homens íntegros em seus negócios e labores cotidianos podem ser vulneráveis à cólera ou à irritação. Aqueles que são pacíficos e acomodados podem se desgastar pelo ciúme, sofrer pelo amor próprio, ferido ou se intoxicar pelas ingratidões. Alguns, quando frustrados nos seus ideais ou vítimas das discussões domésticas ou das decepções amorosas, buscam no álcool a sua compensação doentia, enquanto outros, radiantes de júbilo pela vida fácil, vivem corroídos pelo remorso da fortuna desonesta. Mesmo as criaturas mais sensatas e mais justas muitas vezes só podem ajustar suas ideias e acalmar seus nervos ou impaciência, devorando dezenas de cigarros e formulando assim inconsciente convite a algum outro viciado sem corpo do além
Não podemos enumerar toda a série de contradições, vícios, frustrações, defeitos ou emoções descontroladas que podem servir de motivos básicos, de válvulas emotivas que auxiliem o êxito das operações obsessoras empreendidas pelos espíritos das trevas, graças à invigilância dos encarnados. Os desencarnados que ardem em desejos pelo álcool não perdem o seu tempo operando sobre o encarnado que é abstêmio alcoólico. Por saberem que perderam os seus esforços e não conseguirem levá-lo ao alcoolismo. Preferem, pois, encontrar criaturas afeitas ao álcool ou já debilitadas por outras paixões perigosas, a fim de levá-las ao desregramento por caminhos indiretos. Da mesma forma procedem os espíritos que eram fumantes, inveterados e que se alucinam no espaço pela falta de cigarro. Pergunta. Temos ouvido dizer que até os viciados no jogo sofrem no além a saudade desse vício. Há alguma procedência nessa afirmação? Amatismo. Os espíritos que viveram na Terra, completamente subjugados pela paixão obsessiva do jogo, ainda conservam a imaginação ardente pelo angustioso desejo de satisfazer o seu vício, pois no subjetivismo de suas almas permanecem bem vivas as cenas de jogatina desenfreada, justamente por se encontrarem impossibilitados de contemporizar o seu mórbido desejo de drenar as forças viciosas, violentamente represadas. Sentem-se ainda mais acicatados e tão aflitos que os mais débeis de caráter preferem degradar-se a vagar pela superfície do orbe material, em vez de lutar contra o vício e repousar no além. Não tardam em se afeiçoar a outros encarnados viciados, afinando-se à mesma paixão perigosa. Então procuram transformar suas vítimas em instrumentos submissos à sua sanha desregrada, mantendo-as o maior tempo possível junto às mesas dos cassinos ou ambientes viciados, de qualquer espécie de jogatina. No auge dos lances entusiastas, o jogador encarnado e o espírito desencarnado fundem-se numa só entidade, ambos hipnotizados pela paixão do jogo, um verdadeiro fenômeno de incorporação mediúnica. Esses infelizes viciados das cartas, dos dados ou dos adoradores da roleta, embora desprovidos do corpo físico, servem-se daqueles que sintonizam consigo nos ambientes nocivos do vício, impondo-lhes sugestões e afligindo-se pelos seus equívocos ou exaltando-se por suas geniais predições. Participam furiosamente do jogo, pois rodeiam os terrícolas e gritam-lhes palpites aos ouvidos, estrugem quando contrariados, desesperam-se e esbravejam quando veem desperdiçadas muitas de suas sugestões metistofélicas. Normalmente, a multidão de frequentadores desencarnados é bem maior do que a dos encarnados e também é extravagante e mórbida contenda de apostas, despeito, ciúmes e insofreável paixão no ambiente da jogatina. E quando, além de viciados, esses espíritos são vingativos e cruéis, não trepidam em introduzir toda a sorte de trapaça no jogo, assim como arrastarem suas vítimas às maiores decepções e desesperos para depois se blasonarem de suas desforças satânicas contra aqueles que não os atendem fielmente na trama viciada. A casa em que os mais vingativos perseguem por longo tempo suas vítimas, não lhes perdoando a decepção junto às mesas do jogo aviltante, porquanto afora as cartas, como simples pontos de referência material, a paixão do jogo é tão ardente e implacável nos encarnados como nos desencarnados, uma vez que ela reside na alma e não nos objetos da matéria. No mundo astral, em torno da Terra, existe um copioso material vivo que serviria para valiosas pesquisas de gênero freudiano, pois a pusilanimidade, a frustração e o cortejo de recalques e complexos, que depois se sublimam em vinganças torpes e perseguições maquiavélicas, requerem comumente hábeis psiquiatras do além para anotar todas as mazelas espirituais. A fim de que os encarnados que aceitam a mórbida função de repastos vivos se tornem cada vez mais submissos para atender à satisfação completa dos viciados do jogo, já desencarnados, tudo lhe é facilitado na vida, de modo a levá-los ao máximo da degradação possível e a hostilidade no seio da família para que eles sejam extinguido o último reduto de amparo espiritual.
Em face de tais medidas, subversivas e tenazes do mundo astral inferior, é muito comum verificar-se que os viciados de todos os motivos e condições sociais do mundo, principalmente os alcoólicos, quase sempre se queixam de uma força terrível que os domina e os faz beber, jogar ou ingerir entorpecentes, bem como praticar toda sorte de ignomínias. A medicina procura explicar esse fato, atribuindo a ação do próprio organismo, que clama por aquilo que já se acostumou. Mas mal sabem esses infelizes viciados que, detrás desse diagnóstico, esconde-se a terrível realidade de suas situações nauseantes, de repastos dos malfeitores das sombras. Pergunta. Em face do que dizes, estamos propensos a crer que nos encontramos desamparados e à mercê dos agentes das trevas, só porque ainda não nos libertamos completamente do vício de jogar, de beber ou de fumar, não é mesmo, Matias? Acreditamos que mesmo que Jesus, Gandhi, Buda ou Francisco de Assis fumasse e bebesse, nenhum obsessor conseguiria comandar os seus corpos físicos ou dominar o seu alto potencial vibratório angélico, capaz de desintegrar as energias mais tenebrosas. O que desejando patentear é a vossa compreensão humana e que os homens escravos de quaisquer vícios ou paixões perigosas são mais visados pelos espíritos das sombras, que os têm como possíveis candidatos à triste condição de repastos vivos, para sua satisfação viciosa, ao passo que aqueles que não se enfraquecem pelos vícios se tornam mais refratários aos objetivos das sombras. Para eles é muito difícil despertar o vício da embriaguez no homem abstêmio, o vício do fumo no inimigo do cigarro, ou o vício do jogo no adversário de cassino dos ambientes da jogatina. Pergunta. Podereis nos informar se todos os homens viciados, assim como que desencarnam, passam a molestar os encarnados a fim de satisfazer os seus vícios e desejos interrompidos com a morte do corpo físico? Matias. É conveniente que não generalizais o que vos digo, pois há tantas condições psicológicas no além quantas sejam as almas desencarnadas. Nenhum acontecimento bom ou mal quer se suceder com encarnados ou com desencarnados deve servir de padrão absoluto para se aferirem outros acontecimentos do mesmo gênero. Nem todos os que fumam, bebem ou jogam são almas daninhas ou desequilibradas. A verdade é que, após a perda do corpo físico, o sofrimento é mais ou menos igual em todos os viciados, que sejam bons ou maus, porque o desejo é psíquico e não corporal, e além disso depende da intensidade viciosa já estigmatizada no perispírito. Há a considerar, entretanto, que os espíritos negligentes, maus ou vingativos entregam-se à tarefa de obsidiar os encarnados para fazê-los os seus instrumentos vivos de satisfações viciosas, ao passo que os embora viciados, mas possuidores de índole benfeitora, em lugar de se entregar às práticas obsessivas, preferem lutar heroicamente para dominar o desejo mórbido trazido da terra. E como no além existe a cooperação tanto para o bem como para o mal, os espíritos benfeitores auxiliam seus companheiros bem intencionados, a fim de se libertarem mais brevemente das perigosas paixões próprias da bagagem terrena. Assim como os malfeitores também ofertam todo o seu apoio subversivo aos viciados de má índole. Pergunta. Certa vez fomos informados de que certos obsessores chegaram ao ponto de proteger fanaticamente os desencarnados, que lhes servem de prolongamento dos vivos na Terra. Seria isso verdade? Matias. É através da fraqueza de vontade ou por efeito de hipnose que qualquer vício ou paixão termina subjugando as criaturas débeis de caráter. É assim que os obsessores logram um comando completo do sistema nervoso dos encarnados, porque criaturas assim, com tendências viciosas, são as mais dóceis e eficientes para se transformarem em prolongamento das sensações pervertidas do mundo material e do astral. Os homens bons que passam pelo mundo semeando favores e esperanças aos seus irmãos infelizes, mesmo quando portadores de algum pequeno vício, são cercados de extremas atenções e cuidados por parte das almas elevadas, que envidam todos os esforços para não perdê-los como seus dignos agentes do serviço louvável do bem. E os espíritos maus também protegem os seus repastos vivos,
sob os mais atenciosos cuidados, ensejando-lhes as melhores oportunidades para a prática dos vícios em que eles estão interessados. Embora domine suas vítimas na matéria, também depende delas para saciar os seus caprichos mórbidos e desejos pervertidos, que mais se acicatam, porque são conseguidos por meio de corpos alheios, que sempre atenuam a intensidade das sensações encaminhadas para os desencarnados. Mas a proteção dos obsessores às suas vítimas obsidiadas é sempre deletéria e prejudicial, pois acicata-lhes o vício e os induz ao desregramento completo. No entanto, a assistência dos espíritos bons é construtiva e salvadora, porque estimula o crescimento das qualidades angélicas da alma. Quando os homens ultrapassam as fronteiras dos pecadilhos comuns, vivendo afastado dos caminhos do bem, dos ensinamentos de Jesus, as entidades das trevas mostram-se logo sumamente interessadas em viciá-los e depois protegê-los como valiosos instrumentos de filtração sensual do mundo físico. Pergunta: qual o processo que os espíritos trevosos julgam mais eficiente para conduzir os encarnados ao desregramento completo na senda dos vícios? Servem-se exclusivamente da intuição malévola ou é bastante sua presença junto das vítimas para estimularem-nas ao desregramento? O matiz, em face da lei de correspondência vibratória, que rege as afinidades ou a simpatia entre os seres, são os próprios encarnados que criam a receptividade favorável para a presença angélica ou para a produção do clima eletivo para a penetração perigosa das forças das sombras. Elevando-se, criareis ambiente vibratório receptivo das emissões de ondas espirituais das altas hierarquias superiores. Rebaixando-vos pela prática das paixões indignas e dos vícios degradantes, sereis então campo aberto às investidas solertes do astral inferior. Os malfeitores e os viciados do além rebuscam todas as zonas morais e mentalmente vulneráveis das criaturas de tendências viciosas. Então passam a explorá-las, infernam-lhes a existência, acrescendo-a de vicissitudes, desenganos e ingratidões do mundo, ao mesmo tempo que lhe insuflam sugestões maléficas para que busquem compensação no vício ou no desregramento moral. Interessa-se muitíssimo pelas criaturas negligentes, ociosas, levianas e a diversa oração, a meditação superior. Acercam-se perfidamente dos homens obscenos e sarcásticos, especialista no anedotário que degreda a mulher, pois estes oferecem pouca resistência para sintonizar sua frequência psíquica com as forças deletérias que pouco a pouco os moldam às suas condições inferiores. Avaliam todas as habilidades de caráter e probabilidade de aviltamento sobre determinado vício perigoso. Enquanto técnicos experimentados nas organizações do astral degradado efetuam cuidadosa operação de auscultamento em torno dos encarnados invigilantes, baseando-se nas suas irradiações magnéticas ou nas cores variáveis de seus halos metais em torno do cérebro, pesquisam todo o vício oculto, toda tendência perturbadora ou paixão perigosa, fazendo prognósticos e medindo a reação daqueles que oferecem perspectivas de se tornarem comparsas no repulsivo círculo vicioso, que é o intercâmbio funesto entre vivos e mortos, para a mútua satisfação das sensações pervertidas da verdadeira vida espiritual. O seu profundo conhecimento, treinado há séculos, faz com que esses técnicos malignos explorem psicologicamente todo o campo emotivo e mental da própria vítima, a fim de conseguirem a rigorosa afinidade de sintonia, que é de lei vibratória, entre os espíritos a serem conjugados para o vício, após focalizarem os seus médios eletivos para a produção da fenomenologia viciosa e enfermiça do mundo carnal. O processo então lhe torna cada vez mais fácil, salvo quando, por motivos justos, ocorrem súbitas intervenções de hierarquias superiores que salvam em tempo o candidato à humilhante função de repasto do vício das sombras. Pergunta: mas os guias ou protetores, que certamente devem representar a hierarquia espiritual superior, não intervêm assistencialmente
em favor de seus protegidos, Ramatiz. Quanto a essa proteção dos espíritos benfeitores, não tenha dúvida, desconhecer as tarefas sacrificais e o serviço nobilitante que eles desempenham incessantemente em favor dos seus pupilos encarnados. Mas também é evidente que o sucesso dessa missão espiritual depende muitíssimo dos próprios homens. Ainda presentemente, podeis verificar que, à medida que aumentam as possibilidades de socorro, ensinamentos e obras de alta espiritualidade na Terra, paradoxalmente também cresce o desregramento moral da humanidade terrena, pois homens, mulheres, moços e velhos deixam-se escravizar docilmente pelas mais avassaladoras paixões e vícios destrutivos da integridade moral humana. E os espíritos trevosos não contam com muitas frustrações nas suas realizações nefastas, porque escolhem suas vítimas com extrema habilidade e sintonia aos seus objetivos diabólicos, tratando-as sob processos especiais para cada caso. Assim como faz a medicina terrena aos seus pacientes, eles se desinteressam daqueles que descobrem sob os cuidados e atenções das entidades angélicas que estão desempenhando funções nobres junto à superfície do orbe. O sucesso desses espíritos é cada vez mais justificável e compreensível, porque a maioria da humanidade sente estranha volúpia e envida Hércules e esforços para se libertar do comando espiritual das entidades benfeitoras. Freme no seu psiquismo à beira das grandes transformações da morada e do seu habitante. Está obsidiada por um grande desejo que lembra a profética besta escarlate, que simboliza o instinto animal. Anseia desempenhar-se voluptuosamente nos abismos dos vícios insensatos, do alto do jogo, do fundo da carne, dos prazeres licenciosos. Se não fora esse tão evidente amolecimento espiritual e ostensivo, e o ostensivo e mútuo consentimento pecaminoso entre os encarnados bastante enfraquecidos de caráter, ainda seria possível aos protetores espirituais reduzir a crescente e ignominiosa perversão moral. Durante as épocas de paz no mundo, quando os homens procuram desenvolver os princípios superiores da civilização, torna-se mais precário o sucesso trevoso sobre a humanidade. Porque um ambiente mental mais sereno que cerca o orbe terráqueo proporciona aos mentores espirituais o magnetismo que lhe permite desfazer facilmente as tramas nocivas e ardilosas dos desencarnados pervertidos. Esse prematuro desejo do moço ou moça moderna de se emancipar intelectivamente sem alcançar o equilíbrio moral, criando o problema da juventude transviada, do menor delinquente e do jovem masculino e da jovem masculinizada, adapta-se perfeitamente ao perigoso atomismo do século científico e à sua atmosfera subvertida por inúmeras contradições, exotismos e rebeldia aos princípios pacíficos, deles regrados, expostos por Jesus no seu admirável evangelho. Os delinquentes das sombras trabalham na esfera mental desses jovens de grilhões rompidos, insinuando-lhes que o trabalho do Cordeiro Jesus é tão somente um passadismo piegas, próprio de uma época supersticiosa, repleta de excomungações, de tutelas religiosas e castas privilegiadas. As sombras ensinam aos jovens que o evangelho dos moços deve ser a rebeldia completa e a toda expressão conservadora, e não a dos velhos do tempo antigo, que ainda trazem nos ombros a poeira dos séculos e não se adaptam à velocidade ao cientificismo e aos engenhos miraculosos, que pouco a pouco matam tempo e anulam a ideia de espaço. Jesus segredam as sombras. Foi um excelente filósofo que pregou uma doutrina também excelente para a sua época. No entanto, como conciliar os elétrons que podem modificar a face da Terra com os grãos de mostarda que removem montanhas? Jesus foi um bom, um puro, um homem sincero, mas este mundo deslocado ante a grandeza científica do século XX é muito poético para o mentalismo arrojado do jovem atômico. Daí, pois, esse desinteresse profundo dos jovens imprudentes da atualidade, que confundem desgoverno espiritual com emancipação intelectual, escravidão ao gênio das sombras, com vida espontânea e existencialista, mas mal sabem eles que, enquanto se reúnem em ruidosa algazarra e festiva demonstração de liberdade para com os cânones da vida de responsabilidade espiritual, e enquanto se entrega aos alcoolismos elegantes, os malfeitores os espreitam no mundo invisível e povoam-lhes a mente com sugestões aberrativas a fim de se afrouxarem o comando psíquico.
a caminho de se elegerem novos repastos vivos para os famélicos do além. E o mais triste é que, enquanto alguns homens despertam para a espiritualidade consciente, lutando heroicamente para se livrarem do vício estulto do fumo ou do deprimente vício do álcool, a moça ou a mulher do século XX põe-se invigilantemente a fumar e a beber. Em enfrentoso libelo contra a sua divina função de mediadora da vida humana. Pergunta: tiveste ocasião de dizer que depois que os espíritos malfeitores conseguem tornar receptivos os candidatos escolhidos como prolongamento vicioso na carne, tudo se torna bem mais fácil para que esses espíritos atinjam os seus fins? Querer nos dizer se é bastante serem assinalados os seus instrumentos vivos e simpáticos para que logo em seguida se tornem escravos cegos dos seus obsessores? Não, Matias. A vontade estranha e subversiva imposta a outro perispírito encarnado não obtém tão fácil êxito no processo de intuição, mesmo que pela ação de uma entidade de psiquismo vigoroso. É difícil eliminar de súbito a vontade do encarnado. Quando ainda esteja na posse de suas faculdades mentais e no gozo sagrado do seu livre-arbítrio. Se assim não for, vivereis exclusivamente obedecendo à vontade pervertida dos malfeitores desencarnados, em lugar de atenderes à faculdade do vosso próprio comando espiritual. Assim como as intuições dos vossos guias permanecem no campo da imponderabilidade, na forma de sugestões ou convites para o bem, que podeis aceitar ou rejeitar. Também as intuições malignas devem ser concretizadas sob vossa livre e espontânea vontade. A criatura só fica tolhida no seu livre-arbítrio e perde o domínio completo do seu corpo nos casos de obsessões completamente possessivas, relacionadas com as retificações, ou então quando se encontra completamente obsidiada pelo vício degradante. Daí o motivo de os espíritos obsessores precisarem se servir dos recursos do próprio mundo material, operando sorrateiramente para que, de modo indireto, suas vítimas sejam induzidas ao se desbragarem pelos próprios vícios e que se revelam propensas. Pergunta: como poderíamos entender de que modo os obsessores induzem diretamente suas vítimas a se desbragarem através dos próprios vícios para os quais se revelam propensas? Matiz. Supondo o caso de um homem que se entregue descontroladamente às libações alcoólicas toda vez que tem desavença doméstica com a esposa ou com os filhos, é óbvio que os viciados do além, com o vidente intuito de torná-lo um caneco vivo, hão de procurar retroceder todas as suas amarguras no lar, certo de que assim também aumentam os motivos mórbidos e de estímulo à sua embriaguez. Todos os espíritos interessados pela formação de repastos vivos na terra ligam-se a outros grupos de malfeitores e se amparam mutuamente no serviço obsessivo. A empreitada malévola não tarda a alcançar o êxito desejado. Eles se revezam incessantemente nas tarefas ignóbeis, procurando manter as vítimas sob o diapasão emotivo da cólera, desânimo, interesse, de desforra contra si próprias, para mais incentivá-las à degradação pelo vícios torpes. É de senso comum que o homem embriagado permanece sob o jugo das paixões animais que afloram perigosamente a sua consciência, juntamente com os recalques e desejos subjetivos de desforra contra as humilhações sofridas anteriormente. Então se torna um elemento inconsciente, colérico, insatisfeito ou hostil, facilmente amoldável à condição degradante de repasto vivo, desenvolvendo uma hábil trama de mútuas compensações. Quase sempre os espíritos trevosos preparam antecipadamente o clima doentio no lar de sua vítima para que a discórdia seja mais violenta, principalmente às refeições ou durante as horas destinadas ao repouso. O esposo invigilante ou mesmo qualquer membro da família que tenta por hábito vingar-se das desditas domésticas
desforrando-se na bebida alcoólica, não tarda a perder o seu comando espiritual e passa a reproduzir em si mesmo os próprios desejos e a vontade dos obsessores, que os preparam e excitam diabolicamente para o completo desangramento. Pergunta. No caso que descrevestes, não cumpria ao guia do lar intervir, mesmo de modo draconiano, uma vez que o obsidiado devia ser coluna vertebral de sustentação do lar, Matiz. Muitas vezes a própria família, que ignora a perigosa intervenção das trevas na intimidade do seu lar e ainda se distancia do evangelho, contribui imprudentemente para afastar o socorro espiritual superior que poderia receber, agravando a situação do chefe já atuado pelos fluidos maus do além. Os lares terrenos, em sua maioria, não passam de improvisadas arenas, onde a família se reúne para um mútuo pugilato em favor da vitória do capricho, do orgulho, do amor próprio, do ciúme. Em geral, quando um dos membros da família começa a se desequilibrar, vencido pouco a pouco pela sistemática e tenaz perseguição do astral inferior, a parentela, em lugar de ampará-lo com um exato com um afeto e compreensão, ainda o intoxica cada vez mais, excedendo-se nas censuras e hostilidades costumeiras, tornando-o mais susceptível à diabólica intervenção das trevas. Algumas vezes, após haver um esposo, filho, pai ou parente íntimo abandonado lá, completamente dominado pelo álcool, não falta quem afirme terem sido o conflito e a amargura do lar provenientes exclusivamente da presença daquele infeliz parente viciado. Mas a sua parentela ignora, no entanto, haver sido uma excelente cooperadora dos espíritos diabólicos do além, quando, esquecendo o ensinamento evangélico, negou um clima de amparo pacífico e de ternura a um infeliz familiar terrivelmente conturbado pelos obsessores. Raras criaturas compreendem que a terapêutica mais acertada para todos os transes e conflitos no mundo ainda é aquela ensinada por Jesus ao afirmar que só o amor salva o homem, quando ele recomendou a prática incondicional de amai-vos uns aos outros e sede manso de coração. Indubitavelmente se referir à ternura e à compreensão tão necessárias para com os próprios espíritos infelizes que, envolvidos pelas trevas, ainda possam receber a mão amiga a libertarem-se dos vigorosos laços dos vícios escravizantes. Pergunta. Apreciaríamos conhecer mais alguns detalhes do assunto e ouvir uma descrição análoga com referência a outros vícios. Ser-vos-á possível nos atender, Matiz? No mundo invisível aos vossos olhos de carne, efetua-se um trabalho metistofélico, perseverante e disciplinado, a fim de que os encarnados enfraqueçam as suas defesas espirituais, abdiquem do seu livre-arbítrio e favoreçam os planos tenebrosos do astral inferior. Os perseguidores das sombras vivem semeando intrigas e motivos perturbadores para que, ferindo o amor próprio, a vaidade, o orgulho, instalado o ciúme, a cupidez, a inveja, seja mais viva a eclosão das mazelas que nutrem o clima enfermiço para a cultura dos repartos vivos no mundo terráqueo. Eles sabem que o maior êxito nessa empreitada maligna resulta em consequente enfraquecimento ao trabalho das hostes do Cordeiro Jesus. E por fim sonham a afastar sua sublime influência sobre o mundo carnal. Aqui perturbam a família, entorpecem a vontade do chefe da casa para conduzi-la a procurar o consolo na embriaguez. Ali encaminham para cargos de confiança as almas invigilantes, cujo desejo central é o jogo, induzindo-as a dilapidar o dinheiro público, acolá, conduzem o esposo leviano e débil de caráter para junto da mulher diabólica e facenina, que não tarda em lançá-lo no vício da vida noturna desbragada. Enquanto isso acontece, avulta no vosso mundo cada vez mais o problema do malandro viciado pela cocaína, pela morfina ou pela maconha, ou então cresce o desangramento dos moços sob o hipnótico convite das trevas para que misturem alcoólicos perigosos aos inofensivos refrescos, aumentando a fila de candidatos à futura e abominável condição de repasto vivo dos desencarnados pervertidos do além-túmulo. Ainda cooperando para o perigoso estado
de espírito da época em que viveis, que lentamente vai se subordinando aos planos diabólicos. Os lares terrenos de algum recurso econômico instalam o seu elegante barzinho, criando oficialmente a infeliz oportunidade e a preliminar tão ansiosamente aguardada pelos desencarnados viciados. Em seguida, sob a inocência do refresco da moda, misturada ao corrosivo alcoólico de rótulos brilhantes, a família passa a noite adentro, carteando o baralho sob sufocante nuvem de fumo, compondo os quadros enfermos e viciosos que se transformam em atraentes convites a fagueiras, esperanças para os que, do outro lado da vida, vivem à cata de ambientes desregrados para suas satisfações corruptas. Pergunta. Diante do que nos relatais, cremos que há fundamento na lenda que nos conta que os demônios se apoderam das almas infelizes e pecadoras para levarem às profundezas do inferno. É assim? É uma notícia. Os séculos têm se acumulado sobre si mesmos, e apesar disso, o homem ainda não se resolveu a obedecer à terrível objurgatória. Conhece-te a ti mesmo. Apenas, apesar de já haver se apossado das forças mais perigosas da natureza, a sua preguiça de ascensão espiritual e a descrença quanto aos objetivos nobres da vida ainda o tornam um campo favorável, acessível às sugestões metistofélicas das trevas, enquanto por outro lado se impermeabiliza cada vez mais ao socorro das instituições salvadoras dos seus protetores. Daí a noção de pecado que conduz ao inferno e a virtude que conduz ao céu. Mas não confundais pecados com ofensa ao Criador, que em cima de qualquer ofensa humana o pecado é válvula perigosa que pode ser facilmente acionada pelos demônios da lenda ou os espíritos malfeitores, que buscam escravos para dar vazão às suas sensações inferiores. Então aqueles que pecam servem a eles incondicionalmente, na forma de detestáveis prolongamentos que se movem na matéria quais tentáculos vivos do além, a cata de alimentos imundos. Esses demônios que vêm a ser os nossos infelizes irmãos em extrema penúria espiritual, fumam, bebem, jogam e satisfazem voluptuosamente convosco, desde que abdicais do governo disciplinado do vosso corpo, e lhes mostrareis as válvulas pecaminosas com que eles possam contar para exercer o comando dos vossos atos e desejos. Tendes, no entanto, um extraordinário recurso de defesa contra essa corte de indesejáveis companheiros desagrados que tentam se infiltrar nas vossas atividades materiais. Não vos é difícil mantê-los a prudente distância em suas empreitadas diabólicas, desde que recorrais definitivamente ao Evangelho de Jesus. Isso vos livrará completamente da infeliz eventualidade de vos tornardes um repasto vivo, porque a vida evangélica ergue inexpugáveis fronteiras em torno dos vossos passos e assegura-vos a felicidade em espírito após a entrega do corpo carnal à sepultura terrena. O desprezo ou a indiferença para com os ensinamentos de Jesus tem constituído os principais motivos que justificam as velhas oleogravuras no simbolismo dos demônios que arrebatam para o inferno as almas pecaminosas que foram negociadas através das paixões, vícios e avitamentos do mundo terreno. É evidente que as criaturas que se entregam desbragadamente aos desmandos nefastos das corrupções humanas se entregam espontaneamente aos seus dons diabólicos, que as ajudam a viver o cortejo de prazeres fáceis de vícios deprimentes. Após a morte corporal, então só lhe resta aceitarem o jogo dos seus perversos senhores, enquanto as almas virtuosas são arrebanhadas pelos magníficos seres habitantes das esferas luminosas. Pergunta: como sabeis, o vício do fumo é muito arraigado entre nós, sendo preferido por quase todos os seres, sejam moços, velhos ou mulheres. Mas acontece que há muitos fumantes bastante superiores, moral e espiritualmente, a outros homens que não fumam. Porventura, o uso do fumo poderá ser levado em conta de outro tipo de repasto vivo? Ramatiz. Convém refletir com bastante atenção sobre o espírito daquilo que vos
sobre o espírito daquilo que vos anunciamos, porquanto a nossa tarefa nesta obra é apenas a de lançar um brado de alerta, reforçando as advertências que outros espíritos superiores já vos têm feito por meio de alguns médios de reconhecida capacidade moral. Queremos tão somente prevenir-vos quanto aos atrozes padecimentos e aos prejuízos a que podeis vos submeter no além, após a desencarnação, se persistir na ingestão da carne dos vossos irmãos inferiores, no desbragamento do álcool, que conturba e degrada, na paixão insofreável do jogo, que fanatiza e arruína, na sensualidade embriagante, que subverte o sentido criador do espírito, assim como no uso do fumo, que depois da morte do corpo, tira o sossego do espírito por produzir a angústia insaciável da falta de cigarro. Não pretendemos imitar o sacerdote exigente, nem o pastor ou o missionário excessivamente puritano, que excomunga por qualquer falta os pecadores do vosso mundo. Pensai bem no que vos explicamos e verificais que só expomos uma tese fundamental, qual seja a de ajudar-vos na libertação espiritual do ciclo doloroso das reencarnações físicas, a que ainda vos encontrai demasiadamente escravizados pelos prazeres viciosos e gozos tolos. Seria perigosa e censurável e imprudência de nossa parte classificarmos todos os fumantes terrícolas como outros tantos repartos vivos a servir aos viciados tabagistas do além. Sob qualquer ponto de vista, um homem bom, embora fume, é sempre superior ao homem cruel, avarento, hipócrita ou desonesto, mas inimigo do cigarro. As nossas considerações se entendem particularmente com o caso de enfraquecimento da vontade do comando diretor do espírito sobre a carne, pois enquanto fordes apegados ao uso do fumo, podereis ser bons, mas ainda não sereis senhores absolutos dos vossos corpos carnais, nem tão pouco da vossa vontade. O cachimbo, o cigarro ou o charuto se transformam comumente em terríveis cérebros exigentes que vos vigiam aos passos e os movimentos, que não vos permitindo sossegar no lar, nos veículos, nas casas de diversões e até o instante final do vosso dia, a hora de dormir, pois ainda exige a homenagem da última fumada da noite. Embora nem todos os fumantes inveterados sejam submissos, repartos vivos dos viciados do além, é inegável que não podem se furtar completamente ao uso do fumo, que já os dominou a ponto de transformá-las em piteiras vivas, sem vontade própria. Sob a nossa modesta opinião de espíritos desencarnados e sem grandes credenciais messiânicas, achamos que, em lugar de se fumar, sob a possibilidade de atrair algum indesejável e perigoso fumante do astral inferior, é sempre melhor não fumar. Assim se eliminará definitivamente mais uma oportunidade enfermiça de um indivíduo se tornar exótica piteira dos fumantes desencarnados, assim como outros se tornam canecos vivos para as inveteradas borracheiras do mundo invisível. Não podemos alimentar a ilusão de que Jesus, Buda ou Francisco de Assis, que são almas libertas dos vícios da carne e das mazelas do mundo, venham um dia a fumar conosco, numa demonstração de grande satisfação por isso. Muitos espíritos desencarnados que aqui aportaram certos de terem sido eficientes dons de si mesmos durante a existência física têm tido a grande decepção de comprovar que muitas vezes, quando estavam em condições vibratórias negativas, devoravam centenas de cigarros, atendendo à exótica fila de fumantes aflitos do lado de cá, que se lhe infiltravam pelas brechas e rasgões da aura, rompido pelos golpes de cólera, do ciúme, da violência ou do orgulho da maledicência. Pergunta. Pergunta. Ainda existem outras atitudes ou descuidos que favoreçam o domínio completo dos obsessores sobre os encarnados,
Ramatiz, sim, e por isso devemos manter em nível superior as vossas ações e pensamentos, valendo-vos da faixa protetora do Evangelho, que é muitíssimo extensa e abrange todas as atitudes e modos de ação do espírito ligado à matéria. As comunicações mais recentes de espíritos missionários, por meio de médios de confiança, ensinam-vos que os estados de confiança, de otimismo, espantam as trevas em torno da aura humana, enquanto que as atitudes de compungimento, melancolia, pessimismo, saudosismo, amargurado hostilizam o sentido benfeitor da vida doada por Deus e estabelecem nuvens sombrias que aumentam o desespero e a descrença nos bens espirituais. Assim sendo, compreendereis que não basta evitar o vício em sua expressão unicamente material, quer seja a do fumo ou da bebida, o jogo ou a perversão, mas é preciso que vos liberteis do vício do culto aos pensamentos negativos e dos rosários das lamúrias, quando tudo não vos sucede a contento dos vossos caprichos e desejos. O sede pacíficos do Mestre Jesus adverte contra as rebeldias mentais, quando a alma teimosamente considera as vicissitudes humanas como infelicidades propositais, ao passo que são apenas os produtos do burilamento angélico. Esse ensinamento de Jesus implica na ideia de resignação para com as diretrizes do Criador, e em se admitir que ele está certo, porque é o mais justo, o mais sábio, e que apesar dos males mais intensos da vida humana, ninguém conseguirá roubar o espírito do homem e a sua felicidade eterna. A mente, sob o impulso dinâmico, criador e positivo, é potencial que remove o manto de sombras que os perversos do invisível estendem sobre as criaturas, mas aqueles que se amoldam à natureza enfermiça dos pensamentos negativos, na verdade, são produtores de fluidos que constituem as energias usadas pelos operadores das trevas. Pergunta: qual a atitude mais positiva para afastarmos cada vez mais a possibilidade de nos tornarmos algum repasto vivo do além-túmulo? Matiz: evidentemente, a sanidade espiritual, com a qual atingiremos aquele estado que Jesus alude quando recomenda: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. A vida além da sepultura. Ramatiz, Atanajuda, esse mais.